gurizada, estamos começando mais um Camicast. Rafael, Eliascas aqui, boneco do meu lado, e hoje aqui com o ilustríssimo Arthur Pinto, Arthur José Pinto. Isso? Arthur José Pinto para todos. Então estamos começando mais um Camicast aqui no oferecimento Cami House, nós mesmos. Então vai ali no QR Code aqui, QR Code aqui, vai lá na loja, camisetas, canecas e tudo mais. E também apoio Levedura. Bebe cerveja? Bebo. Então já estamos aqui, ó. Estamos preparados. Aqui, ó. Estamos aqui, patrocínio Levedura Pub aqui, é 50 passos aqui. Hoje estamos tomando aqui uma pilsenzinha deles mesmos. Que aqui na Joaquim Nabuco tá aí apoiando o programa. Eita. Cervejinha artesanal. Enquanto eu sirvo aqui, pode ir te apresentando aí, Arthur. Bah. Arthur José Pinto, né? Entre outras coisas, ator. Eu sou diretor de teatro, sou roteirista de vídeo, dramaturgo, psicodramatista, bebedor de cerveja. Ah, tá bem geladinho, hein? Trouxe. E aqui atendi a esse convite. Eu tive a honra de ser convidado pelo Rafael para falar um pouco sobre algumas coisas aqui nesse canal. E espero que eu não decepcione, nem frustre, nem entedie ninguém nessa conversa. Com certeza não vai, não. Uma vez me perguntaram por que eu escrevi humor, né? Eu disse que eu tinha que ver graça na vida de alguma forma, porque eu achava que a minha vida não tinha graça nenhuma. Então eu comecei a ver graça na vida dos outros. E aí comecei a trabalhar com isso aí, comecei a ganhar com isso aí, entendeu? Então, eu comecei Melhor coisa, né? humor. Ganhar a vida sendo feliz. Na verdade, escrever o humor, para mim, é um privilégio, né? Fazer humor, trabalhar com humor, ver homens e mulheres adultos emprestando o corpo, emprestando a inteligência, emprestando a experiência de vida para entreter as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam um pouco menos tristes, né? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo hoje aqui, né? Eu acho que é uma função muito digna, muito importante, muito pertinente, né? Então eu encaro o humor até com certa emoção, né? Como não podia deixar de ser. Mas para mim é uma tarefa que dá muito prazer de criar e de executar o humor. E eu dizia, porque a minha vida não tem graça. Claro que sempre tem alguém que acha a gente engraçado, né? Porque isso aí ninguém se iluda, porque todos nós somos idiotas na concepção de alguém. Sempre. Qualquer um. Entendeu? Então, quer dizer, não se iluda achando que todo mundo te acha, que tu é um grande cara, que tu é um cara, né, que pode tudo, porque sempre tem alguém que te acha idiota. Alguém vai te menosprezar para baixo. Exatamente. E alguns no mau sentido. Então eu prefiro me antecipar e aí eu faço as pessoas rir e ganho com isso. Assume, né? Tá, mas não é só humor que escreve, né? Não é só humor. Eu gosto muito de escrever humor. Mas eu também gosto muito de escrever sobre outras coisas. Algumas reflexões minhas viram, eventualmente, alguns trabalhos, né, na televisão, para teatro, né? O que já teve? Fala pro pessoal o que já teve de trabalho que tu apareceu. Eu sei o homem que copiava. Pois é, no cinema teve o homem que copiava, que foi eu era o gordo que dançava. Que agora não é mais gordo, né? Agora eu tomei menos gordo. Né? Eu trabalhei com o Jorge Furtado também no Meu Tio Matou um Cara. É muito bom, bar. Né? Fiz alguns outros trabalhos com muitas pessoas, eu tenho até medo de começar a enumerar para... Ah, tu não falou em mim. Mas o último trabalho que eu fiz foi um trabalho em Bagé, uma obra da Anne Sibirman, que é o nome Verona. Foi muito bacana fazer. Eles fizeram uma adaptação para uma história campestre do Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Eu vi o trailer hoje. A gente acabou de ver. Buscando ali. Foi muito gostoso fazer, foi muito bom fazer. Eu recuperei o prazer em estar com as pessoas num set de filmagem.
E a diretora é muito boa, a Anne é muito bacana, porque eu gosto de trabalhar com alguém que não arrasta o teu tempo sem saber o que fazer. Ela tinha uma lucidez muito grande naquilo que ela queria, mas também ela tinha a capacidade, isso é uma qualidade de um grande diretor, a capacidade de extrair a criação dos atores. Extrair o que os atores podiam dar em criatividade, Contribuir, que contribuir e tudo mais, sim. né? Uma obra bem escrita, um projeto que foi deixado pelo falecido Leonardo Machado, que era marido da Anne, e que nos deixou muito cedo. E esse era um dos projetos que sobreviveu a ele e que foram realizados, no fim das contas. E lá no set eu consegui encontrar um monte de atores maravilhosos, né? Pessoas que é bom não só de contracenar, não só do jogo cênico, né? De confiar o salto triplo na mão deles, entendeu? Que atuar é isso, né? Tu te joga e espera que ele te agarre, né? Eu acho que a diretora, ela proporciona também essa liberdade. Proporcionando liberdade, ela te dá também essa qualidade exatamente, de equipe, né? um diretor seguro, um diretor... Isso que ela não é uma pessoa madura, ela é jovem, mas um diretor seguro que sabe o que está fazendo, ele provoca essa situação. Sim. Ele provoca essa situação de criação. Que às vezes que te deixa tenso, já deixa o colega tenso e todo mundo tenso. Exatamente. Quando 50 pessoas tensas. Imagina, tu tem um terreno fértil para a criação, exatamente, onde as coisas evoluem e fluem, ou tu tem pessoas esperando, tá, e agora o que eu faço? Né? E quando isso acontece, é muito ruim. Eu vou confessar para vocês aqui, porque todo mundo que está vendo esse podcast são pessoas legais, não vão ficar me dedurando. Mas eu trabalhei em filmes que eu não assisti. Bem... Eu não vou dizer de quem é, porque vai que o infeliz está assistindo e vai ficar magoado comigo. Eu não quero magoar ninguém, nem que mereça hoje. Vai tomar uma cerveja maravilhosa dessas, depois tu dá um merchan de novo, porque é muito boa mesmo. Mas eram filmes tão ruins, foi um momento de desprazer tão grande, que eu não tive curiosidade de assistir ao filme que passou a 2 quadras da minha casa. Entendeu? E não fiz isso por revolta, nem por nada. Não, faltou prazer, né? Eu saí do set de filmar já noutra vibe, desligando daquele momento que eu não... Em compensação, teve outros trabalhos que eu fiz que não me renderam dinheiro, não me renderam grandes prestígios, nada, mas foram tão prazerosos, foram tão gostosos que eu nunca mais me esqueci. E volta à mente de vez em quando, e eu viajo com eles de vez em quando, e fiz amigos de verdade, né, através desses trabalhos. Então, foram momentos produtivos, enriquecedores, né, como esse trabalho de Bagé. Né? Para mim foi meu debut em Bagé, e foi muito legal, que eu fiz um cara vestido de gaúcho o tempo todo. Coisa que eu não sou, deixei bem claro. Não estou aqui para fazer apropriação cultural nenhuma. Porque eu sou nascido e criado no asfalto, lá na cidade. Tá? Então, quer dizer, qualquer gafe que eu vier a cometer, me perdoe. Não é nenhum deboche meu com relação ao tradicionalismo, né? Esse tipo de coisa. Descobri coisas que eu não sabia sobre a cultura gaúcha do interior, tá? E tal. Porque eu achava que a pilcha era uma coisa reservada para festa. Para ser tradição gaúcha, para o cara cantar num grupo nativista, sei lá, assim. Não, os caras usam mesmo. Usa. Né? E eu achava que o cara em casa, mas o cara tá na casa dele, bota pijama no cara, eu estaria de pijama aqui nesse lugar. Aqui. Cirolão, né? Não, os caras botam pilcha de manhã à noite. Tá, então vai ser um prazer experimentar essa nova, né? Uma indumentária diferente, uma persona diferente que eu fiz, né? Um coroa. Não podia deixar de ser. Um coroa pai da guria, da menina que era protagonista, tá, da Julieta. E foi muito bacana. Agora, o mais engraçado de tudo foi andar a cavalo. Porque eu sou o tipo do cara que só via cavalo pro retrato.
né? O mais perto de cavalo que eu cheguei na vida foi aos 3 e aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, meu avô me botou num cavalo para tirar fotografia. Já passei por isso também. Eu tinha uma foto lá em casa, lá, tinha de um cavalinho aqui branco. Eu era mais velho quando eu tirei essa foto já, mas também só Eu foi me só pra tirar lembro, foto. eu me lembro porque foi muito traumático o negócio. Era um cavalo baio que me botaram num município chamado Criúva, que ainda existe. Criúva. É lá para os lados da serra, lá em cima. Eu, Era um lugar assim horroroso na época. Mas meu avô adorava. eu já fui a Criúva. Entendeu? Meu avô adorava. Sabe uma cidadezinha do Velho Oeste? Era assim, o chão da rua principal era de areia, de terra. Então, nas casas, tinha um passadiço de madeira que nem na cidade do Faroeste. Caraca. Entendeu? Tu andava pela aquela trempezinha assim de madeira e tal. Pra ter uma ideia, eu ficava num hotel. Na frente do hotel ficava um cara sentado numa cadeira, balançando a cadeira assim nas duas pernas, dando tiro nas pombas na frente da igreja. Dando tiro em pomba na frente da igreja. Né? A coisa mais emocionante de fazer na cidade era atravessar a rua e puxar o sino da igreja, tocar e sair correndo. Não tinha campanha, né? Vamos tocar Não o sino. tinha, era uma coisa assim fantástica. E lá em Criúva, meu avô me botou, meu avô Osmarindo Pinto, de grata lembrança. Ele e minha avó são duas pessoas fantásticas. Eu posso dizer isso hoje, sem medo de tomar um cascudo, que eles foram muito responsáveis pelo que eu sou. Ele falou assim, não sou não faz isso, não me acusa disso agora. Não. Mas pro bem. E ele quis me botar no cavalo para tirar fotografia. Só que o cavalo era um cavalo manhoso, que o dono não apertava a cincha do cavalo. A cincha é aquele cinto que Sim. bota na barriga do cavalo. É um troço horroroso, uma tortura. Machuca. Não sei como é que o cavalo se submete àquilo. Mas ele botou aquilo no cavalo e ele deixou frouxo, claro, tá com o pena do cavalo amigo, né, confidente. Deixou aquilo frouxo e eu me botaram em cima daquele cavalo. Quando o cavalo viu que em cima dele estava alguém que não era o dono, o cavalo saiu corcoviando, que nem naqueles rodeios. E eu com 5 anos. Eu sei que eu vi o mundo. Eu subi, eu fui elevado a uma altura, assim, que eu não sei estimar quanto, mais ou menos. E aterrissei naquele cascalho no chão, na frente do hotel. Coisa linda. Daqui a pouco eu estava dentro do quarto, me lembro disso, do cavalo, daquele negócio todo, e daqui a pouco eu estava dentro do quarto do hotel, sentado num pinico, eu era pequeno, 5 anos, Sim. né, esperar o quê? E a minha avó, furibunda com meu avô, como é que tu bota essa criança em cima de um cavalo, chucro, quase mata, tu vai me matar. Meu avô passando mal, meu avô teve um troço no coração, passando mal. E o dono do cavalo entrando com o chapéu amassado no peito para ver se eu estava bem. Apavorado. Aqui tá criança, assim, quem tá bem, tá aí, vai embora. Que a avó já sobrou pro cara também, né? Sim, né? Não tem. Então essa aí a lembrança que eu tinha de cavalo. Aí então, décadas depois, aliás, é bom que se saiba que a partir uns tempos para cá eu conto a minha vida em décadas, né? Décadas depois, ainda no século passado, agora eles me botaram assim, olha, nós vamos botar num cavalo, para fazer umas cenas a cavalo. E a lembrança do pinico voltando. E aí E o pinico na cabeça. Tu não pediu uma terapeuta junto, não? Eu pensei assim, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tô muito honrado com o convite. Quero fazer o personagem, mas eu não sei andar a cavalo. Então, pelo amor de Deus, me arrume um cavalo acostumado a fazer aquela terapia com cavalo, sabe? Como é que é? Hipoterapia. Tu bota uma criança com problema mental em cima do cavalo e vem alguém puxa. E traz um desses. Um cavalo, não sei o quê. Tinha uma moça que cuidava dos cavalos no set, que é de lá de Bagé. A guria andava sem sela, aqui, ó. No cavalo. Ela montava no cavalo, pegava na crina do bicho e levava o cavalo. Eu jogava assim, meu, que maravilha. É muita coragem, tá doido. Não, eu vou pagar mico pra essa guria. Uma mulher bonita, cantora, estudava veterinária, moça. Eu disse para ela assim, olha, eu vou te confessar, eu não sei andar a cavalo. Não estou acostumado, eu quero um cavalo. Eu vou te trazer o porquinho. Eu disse, pô. Também vai debochar, né? Traz um cavalo. Não precisa ser um porco.
Não precisa ser Não tão... precisa abusar, né? Realmente, né? Não, o porquinho é o apelido dele. Depois o cavalo era gordo, né? Mas o porquinho era uma criatura fantástica. O porquinho era fantástico. O porquinho, ele tava ali, né? Tu montava nele, ele ficava, estranhava, assim, tal. Aí tu mexia com o corpo, ele ia. Não precisa nem mexer na rédea. Daqui a pouco eu me dei conta que ele gostava muito de seguir os outros cavalos. Diz que é normal, né? Aí, Bom, né, cara? Diz que aí é- os caras disseram assim, nós vamos levar os cavalos, deixa, dá o cavalo pra guria que nós vamos levar os cavalos pra baia. Eu disse, não, pode deixar que eu levo. Agora já Eu vou levar, pensa. eu vou levar o cavalo pra baia. Se eu deixar o Deixava o porquinho porquinho ir atrás, o atrás. porquinho ir embora. Né? Aí depois me deram um cavalo que era uma desgraça, o cavalo. Cavalo, sabe, cavalo com opinião, Cavalo com com- opinião. cavalo com vontade própria, né? Aí eu já tava mais vaqueando, assim, já tava meio que, sabe, não tinha mais aquela vertigem de estar em cima do cavalo, já tava Tava mais pegando confiança já. confiança e tal. Mas o cavalo não ia assim com qualquer um. Ele era o cavalo da minha filha na história. Mas como no fim eu me aproprio do cavalo dela, eu tenho várias, não sei se vocês viram a série, não vou fazer A gente um não- spoiler aqui. Mas eu tinha várias cenas com o cavalo e aí fizeram uma coisa que tinha não fizeram um negócio lá com o cavalo, tocaram um pó na cara do cavalo, não sei o que, o cavalo começou a dar umas rebordosas e tal, e eu segurei o bicho na rédea. A minha colega, atriz que estava me vendo, quase desmaiou quando viu aquilo. Porque ela sabia como é que eu era no cavalo. Aí, bom, já vi tudo quebrado, espinha quebrada, cabeça e tal. Mas o cavalo era um cavalo difícil, um cavalo que eu não aconselho ninguém, mas para eles lá era. É, tranquilo, Tranquilo, tô né? acostumado, né? O cavalo só queria comer, ele tava com fome, ele queria dormir, ele queria parar com esse negócio de cinema. Não ia ganhar nada com isso, ele queria ir pra baia dele lá, comer uma O sol cenoura. pegando aqui. É. Não, tá louco. Né? E sabe que tem sete filmagens, não tem. Né? Enquanto tem uma resga de luz, uma Luz, nesga de vai. luz. Estão filmando. Dizem que é a porta a porta, né? Eles te pegam na porta e te largam na porta quando quiserem, assim, tipo, é loucura. Mas lá tinha uma coisa boa. Lá era um padrão Globo, assim. A filmagem era só de tarde. Então tu podia encher os canecos de noite, porque de manhã tu podia dormir até o meio-dia, entendeu? Porque era só de tarde, era da uma, tu almoçava no set e aí ia até o sol cair. Mas foi muito bom, o roteiro acho que não se perdeu nem um dia, nenhuma diária se perdeu. Ah, é sempre bom quando Não nada lembro. dá errado, né? Né? Nada deu errado, foi Quando muito começa a dar errado, a gente sabe que... O boneco é formado em cinema, viu? Ele tá É escondendo o mesmo? jogo. Né? Aonde? Eu sou na Ubra. Na Ubra? Aham. Ah, tá. Eu fiz um monte de filminho pra PUC, pro Gervásio lá. Sim. Eu fui aluno do Gervásio na Foi? PUC. Fui. É. Também fiz cinema com o Gervásio. Fiz uma especialização lá e fui aluno dele. Não, a gente sabe que é difícil, é difícil. E tem muito filme também que eu nem guardei, tá ligado? Que eu participei, mas nem quero saber desse negócio, porque a gente sabe que é complicado. O set, quando não tem harmonia, não tem nada. Tem gente que não quer nunca mais ver na vida, Exatamente. né? Tem gente que Tem não quer pessoa- nunca mais ver na Eu vida, fico nem que o pensando filme é. vocês, porque eu como ator, eu sou tô meio velho já, né? Então, depois de certa idade, tem que ficar meio rabugento para algumas coisas, eu confesso. Mas eu fico imaginando a técnica. O pessoal do direção, da criação, da direção, pega um ator chato, pega um cara cheio de problema, cheio de exigência. Tu não quer mais ver esse cara nunca mais na vida, Uma entendeu? vez fiz um filme, daí eu era produtor, né? Sempre trabalhei na produção. Daí tinha uma cena que era... O cara tinha que pagar R$100 pra alguém. Daí eu trouxe R$100. Daí o diretor, não, eu quero 2,50. Eu, cara, 7 horas da manhã, tá ligado? Tipo, eu trouxe R$100 aqui. Não, mas tem que ser 2,50. Vai dar troco? Ele vai dar troco, vai comprar Não, um- não tinha nada, era R$100, R$100 pá, R$100 pra, nem aparecer assim. Eu, tá infeliz, cara, foi lá 7 horas da manhã, daí entrou o segurança no banco, na caixa, no Banco do Brasil, sei lá, que tinha lá perto. Eu, cara, vê se alguém troca pra mim esse dinheiro aí dentro.
O cara achando que era assalto já, né? Imagina, Né? 7 horas da manhã, um retardado Vem correndo. com essa história do troco de 100 Aham. reais pra mim abrir aqui, ó, o caixa e... Ah, daí passou lá, eu acho que era gerente, não sei, passou e trocou pra mim, mas, é umas coisas assim que eu ficava assim, não, Deus, por que Deus? Não, mas olha só, eu fiz um Papai Noel uma vez Eu acho que eu lembro do Papai Noel. em São Paulo. Fiz em São Paulo um Papai Noel. Num filme? Não, era um comercial a Balduco. Tá. Por falar nisso, ficou anos aquilo passando, era streaming. Então, como era interativo, eu tinha que fazer a mesma cena várias vezes. Sim. Porque uma vez nessa caixa, outra vez nesse negócio, outra vez nesse negócio. Sim. Tá? Então era interativo, tá? Então eu já fui com o botão do aceito, tem um botão aqui assim que é aceito. Segue o Tá baile. bom, azar. Aí o pessoal da direção de arte se puxou e conseguiram uma roupa de Papai Noel com pele de coelho. Meu Deus. Era verão. Sim, né? Dezembro. Era verão. E eu, vestido de Papai Noel com pele de coelho, suando em bica, eu pensei, não vou falar nada, eu não vou dizer nada, não vou reclamar, eu vou ficar quieto, porque quanto menos eu falar, quanto menos eu me mexer, Menos menos energia tu gasta. Menos sul também, né? Eu ouvi horrores, porque eu fiquei assim que nem um boneco sentado no camarim e ouvindo as conversas da figurinista, da maquiadora, ouvi coisas assim, elas se esqueceram que eu estava ali, porque eu estava tão imóvel que elas acharam que eu era uma coisa. Que nem o Drax. Né? E eu quieto ali naquele canto, tal, aí fiz a cena, fiz mais uma e tal, fiz um monte de cenas, fiz e tal, e eu na minha cabeça de roteirista, achei que estava bom. Que estava bem, estava legal. Aí eu tô no set, 12 horas de set, me mexendo o menos possível, tomando menos água que eu podia beber para não suar, para não ter que ir no banheiro. Sabe? Porque eu colaboro, eu sou um ator que colabora. Colaboro. Aí eu, parado assim, chegou um japonês. E o japonês começou a conversar com o diretor, que é meu amigo. O diretor é meu amigo. Estava lá na Margarida Filmes, mas é daqui de Porto Alegre. E eles começaram a falar, que sabe aquelas coisas de nerd? Sim. Não, porque tu bota aqui, tu faz aqui, tu filma daqui, aqui ó. Papai Noel quieto, coisa. Deixou de ser coisa, assim, o prazo de validade do bom velhinho terminou. Olha, O Tony já tá foi na uma ponta, né? correria no set. Terminou em 10 minutos, terminou tudo. Tinha mais uma cena, 2 cenas, terminaram, acabaram com tudo e tal. E foi um troço que me deu dinheiro por uns 5, 6 anos, eu acho. Nossa. Todo Natal, a Balduco me ligava, querendo me passar a perna, e eu cobrava e eles pagavam. Como é que funciona esse negócio? Te pagam por trabalho, por atuação e daí por veiculação depois? Como é Não, que, tu tem um contrato, Depende tem que fazer um contrato por prazo determinado. Sim. Se tu fizer um contrato com prazo determinado, esquece. Porque eles são donos da obra pro resto da vida. Sim. Agora, a minha agente era boa, era minha mulher, e ela era produtora de elenco, então ela fez um contrato que era de validade de 1 ano. Então, para eles reveicularem no outro ano, tinha que refazer o contrato. Sim. Tinha que renovar o contrato. Ia renovar pelo valor que a gente combinava. Claro que eu nunca fui uma pessoa vil, assim, né? Porque eu sei que se eu vou cobrar gasto, de uma né? produtora o valor que vale mais a pena eles fazerem um novo do que me pagar, E não vão fechar, não né? vão Não baixar. faz sentido. Então eu fazia uma coisa para fechar, né? E era um bom dinheiro. A Balduco sempre me pagou bem e sempre fizeram bons panetones. Não querendo aqui subverter Alô, Balduco! É. Pode entrar de patrocinador pra nós aí. A gente tá. quiser Tem mandar cerveja, a gente tem panetone. panetone, a gente não tem ainda. A Balduco é boa pra caramba, hein? Melhor que todos os outros que tem no mercado. Viu? Então, ó, Balduco, já tá aí, o merchan tá feito. E ali foi uma experiência que eu tive, uma das tantas experiências que eu tive na publicidade, como ator, né? E isso foi feito pela Margarida Filmes, que era uma empresa, era uma empresa, não sei se existe ainda, mas fechou tanta coisa essa Nessa pandemia eu já... Pandemia. Mas ela é mais grande, a nada. Margarida Filmes, né? muito grande, grande, né? muito grande. Nossa. Mas
essa pandemia, eu já não sei mais nada do que é grande, o que não é, o que existe. Mas tem muita coisa grande que encolheu, né? Se mingou. Sim. Ou se segmentou, né? Hoje em dia, que a gente tava conversando antes aqui sobre a parte técnica, né? Hoje em dia fica menos difícil, né? Hoje tá mais democrática a coisa, né? Tá mais justa. Porque eu acho que quem tem miolo é que merece mais do que quem tem câmera. Né? Eu acho que tu ter câmera para alocar, ótimo. Mas isso não garante que tu vai fazer um bom filme Sim. ter uma câmera. Não garante nada, né? Já Garante vi nada. cada câmera boa com os filmes, olha. Então, quer dizer, hoje em dia a coisa está mais assim, tá? Os criativos têm mais oportunidade de mostrar seu serviço, de conseguir fechar vender um bom roteiro, vender uma boa ideia, juntar uma galera legal para filmar e tal. Acho que é por aí. Eu estou esperando agora ansiosamente o fim da pandemia para voltar a trabalhar. Alguém não tá esperando ansiosamente o fim da pandemia? Porque, olha, ideia não falta, ideia tem bastante. A cabeça, enquanto não parar de funcionar, ela vai produzindo, né? Mas o problema é o seguinte, que o que eu fiz esse ano aí? Eu fiz alguns roteiros, durante a pandemia eu fiz uns 3 filmes publicitários e estou me virando por aí. Porque eu não cheguei nessa fase da minha vida para virar outra coisa. Entendeu? Então eu acho que eu estava conversando com alguns amigos, estava conversando com a Nádia sobre isso, que é um custo que a gente paga pelas escolhas que a gente faz. Exatamente. Né? Então, se eu cheguei até aqui assim, eu vou querer ir um pouco mais assim e pronto. Paciência. Veio uma pandemia, veio um governo que me quebrou, Quebrou, que né? me maltratou, que falou que todos os meus parceiros mamavam nas tetas do governo, fazendo cinema. Agora E tá com passando isso, só filme botaram gospel, né? fascistas nos lugares chaves da cultura. Eu estou falando isso não é para fazer campanha política, eu não tenho partido. Sim, sim. É um desabafo de uma pessoa que foi muito prejudicada por más ideias, más escolhas, maus caráteres, etc. E depois dele, ainda para piorar, veio a pandemia, entendeu? Durante, né? Então o que eu Não vou foi fazer? depois, foi durante. Eu vou enlouquecer com isso? Não, né? Não dá. Não dá pra se entregar pros Não homens, né? dá, não dá, é. Eu vou tentar sobreviver da medida possível. Né? O João tá me dando uma força lá, tô morando com o João Pedro. Não sabia. É. E a Anne e o João Pedro me acolheram nesses tempos bicudos. E eu vou me virando por aí até voltar o trabalho normal, porque eu tenho um trabalho de teatro espontâneo que eu faço, que eu gosto muito. Um trabalho que é originário do psicodrama. Eu ia perguntar Bem isso, legal. o que era eu o psicodrama. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Né? Foi o curso de especialização em psicodrama. Eu não sou nem que tinha curso, vou ser bem sincero. Pois é. Fiz. Ignorância totalmente. Uma amiga minha, uma atriz, a Grazi, me mandou uma mensagem dizendo que estavam chamando gente para entrevistar, para fazer o curso de a especialização em psicodrama. E eu me inscrevi numas assim de curiosidade mesmo, porque eu tinha uma impressão horrorosa do psicodrama antes. Porque eu fiz uma vez psicodrama e deu muito errado. E aí eu fiquei com um preconceito com esse psicodrama. Mas às vezes é meio que time de vida, assim, né? Às vezes tu não tá no time certo. Foi muito pra tu mal, chegar foi muito mal coordenada a Às coisa. vezes é um azar também. E aí o que momento, aconteceu? Uma das pessoas que participaram do psicodrama ficaram muito abaladas com isso, muito afetadas com isso e passou mal. A mulher foi internada, teve uma ambulância, imagina. E eu fiquei muito, né, tive uma má impressão disso aí. Bom, passou-se o tempo e aí eu comecei a dar aula de teatro. Muitos anos eu dei aula de teatro. E todo o aluno que eu pegava, todo o curso de teatro que eu fazia, metade dos alunos diziam, isso aqui é uma terapia. Eu disse, não é terapia, é aula de teatro. Quer fazer terapia? Vai no psiquiatra, vai no psicólogo.
Entendeu? Aqui é aula de teatro. Eu quero botar vocês no palco de forma digna, o melhor possível. Vocês paguem o menor mico possível. O menor mico possível. Vocês tenham o prazer de atuar. Né? De fazer um trabalho bem feito. Bom, e tantas vezes repetiram isso que eu comecei a catalogar casos de pessoas que começaram a ter evolução de qualidade de vida fazendo teatro. Fazendo teatro. E aí pintou essa história do psicodrama. Aí eu fui fazer. Aí cheguei lá, tinha uma pessoa fantástica chamado Flávio Pinto. Não é meu parente, mas era o coordenador do curso de psicodrama e era um psiquiatra renomado em Porto Alegre e tal. Cara da faculdade na época era católica ali. Aí o cara perguntou para mim assim, por que você quer fazer psicodrama? E aí eu olhei para a cara dele e disse assim, se eu disser para ele qualquer justificativa coerente, ele vai duvidar de mim, porque nem eu consigo achar coerência nisso. Né? Aí eu disse para ele assim, é porque eu quero dar uma alegria para minha mãe. Como assim? É que eu fiz a faculdade de Direito e não segui carreira. Eu podia ser juiz hoje em dia. Um juiz aposentado hoje em dia. E não fiz isso. Então eu quero me formar na faculdade de Medicina e dar uma alegria para minha mãe. Porque o curso de psicodrama é na faculdade de Medicina. Sim. Ah, é? É. Aí então ele disse, tá aprovado. Porque o psicodrama, na verdade, ele treina a pessoa a desenvolver a sua capacidade de espontaneidade. Né? Então, como eu sou um pouco... eu tenho algum critério, eu nunca me lancei no mercado para ser um psicodramatista clínico. Eu não quero prometer para ninguém que eu vou curar. É muita responsabilidade também, né? Que eu vou solucionar problemas psicológicos das pessoas. Entendeu? Então eu me lancei no mercado para fazer um trabalho na área pedagógica. Então o que eu fiz? Eu voltei às raízes do psicodrama, que é o teatro espontâneo. O Moreno, Jacob Levy Moreno, que foi o criador do psicodrama, lá pelo início do século passado, ele se juntou com alguns grandes teatrólogos da época, né? Passando vergonha ao vivo aqui. Passando vergonha pra abrir. Tentei de novo. Ô, Levedura, estão fechando bem aqui, hein? Tá bem? Eu sou o terceiro. Mas e eles começaram a propor formas novas do teatro, de fazer teatro. Deixa eu ver aqui, peraí. Passando vergonha ao vivo. Não, tá. A Tá, tampa. capricharam? Meu Deus. Não, pega uma Daqui, chave. daqui. Uma chave de fenda, outra Segue o baixo, segue o baixo. Mas assim, o Jacob Levy Moreno, ele juntou com Artaud, do Teatro da Crueldade, juntou com o Stanislavski, né, do método Stanislavski, lá do Teatro Método das Ações, né? E todos eles, naquela época, estavam criando o teatro em 1920, ou seja, começo do século passado. Naquela época, eles estavam tentando criar um teatro diferente, o teatro contemporâneo, né? E ele, numas de criar uma linguagem de teatro diferente, criou o teatro da espontaneidade. O que consistia o teatro da espontaneidade? A pessoa pegava um tema, subia pro palco e ia atuar em cima daquele tema. Então era um teatro de improvisações. Deus se pague. Eu espero terminar razoavelmente sóbrio essa entrevista. Mas se eu não terminar, não estou nem aí. Bom, aí o Levy Moreno fez isso. O que aconteceu? Ele tinha atores conhecidos, importantes na época no grupo dele. Só que no teatro de espontaneidade, naquela época, aconteceu o seguinte. Quando funcionava a improvisação, o tema, eles pegavam, assim falava Zaratustra, por exemplo. Lia o livro, divulgava o tema e tal. Agora vamos improvisar em cima disso. A dramaturgia era do momento. Era uma coisa revolucionária. Era interessantíssimo. Mas quando funcionava, as pessoas duvidavam que aquilo não tinha sido ensaiado. Ah, não, para! Isso aí foi ensaiado. Está me contando aí. Né?
foi tudo direitinho, bonitinho, porque os atores eram preparados como atores, não na peça. Todo teatro ensaiado era considerado teatro conservado. Sim. Era o teatro que, né, morto, sei lá, que tinha aquelas ideologias. Então, aí funcionou. E quando não funcionava, Não funcionava. não funcionava. Viu? Você não Entendeu? funcionava. Isso é uma Deus, porcaria, segue a sabe? O que eu vim fazer aqui? Pra quê? Então não deu certo, muito certo como teatro. Mas o Moreno começou a observar uma moça que ficcionalmente chamava Bárbara, caso Bárbara, que é relatado nos anais do psicodrama, que era uma mulher que fazia a heroína nas peças. Ela sempre fazia a heroína, a bonitinha, a gentil, né? E tal. E o marido dela chegou pro Moreno e disse assim, você, lá em casa ela é uma megera. Ela bate em mim. Caraca! Ela é o diabo. Ela é um demo. Eu vou me separar dela, não tô segurando mais. O que eu posso fazer? Tu é psiquiatra? Faz alguma coisa. Dá O que eu um posso jeito, fazer? né? Dá um jeito. O que eu faço, né? Aí o Moreno disse, não, segura mais um pouquinho aí. Segura as pontas mais um pouquinho. Aí o Moreno pegou e fez o contrário. Começou a botar ela nos papéis de megera. Pegou e botava, fazia as improvisações e botava ela no papel da mulher que matava, da bandida, da prostituta, dos papéis tidos como ruins. E o marido relatou para ele que ela começou a melhorar em casa. Que ela começou a se tornar mais consciente do que estava fazendo. Não foi uma coisa mágica, assim, não. Ela começou a se ver, começou a se enxergar nos papéis que fazia nas peças, as improvisações. Essas anotações que o Moreno começou a fazer a partir dessas improvisações começou a dar origem para o psicodrama. E como ele era psiquiatra, como ele era um médico, ele tinha autoridade de transformar isso num método terapêutico que Que aconteceu. legal. E depois já teve várias revisões ao longo do tempo. Sim. Né? O que eu faço? Eu voltei lá para o teatro da espontaneidade. E já vi acontecer em várias situações efeitos, eu posso dizer terapêuticos, não no sentido clínico, mas no sentido de cuidado, em grupos, em muitos grupos, em muitas pessoas. Eu tenho relatos assim de clientes que eu atendi como diretor de teatro espontâneo e individuais também. Tem uma atriz que trabalha comigo há muitos anos. Ela tinha um cargo importante na Caixa Federal. E ela era aquela pessoa encarregada a passar para grupos as determinações da superintendência. Ela fazia reuniões no estado inteiro e tal. Isso aí era em épocas determinadas do ano. Cada vez que ela chegava perto dessas épocas, ela começava a desenvolver uma vermelhidão no corpo, como se ela tivesse vitiligo. Que loucura. Era uma coisa... Emocional, total. Era emocional, mas ela começava a ter assim vermelhidões e a cabeça dela pirocava e tal. E aí, aos poucos, fazendo teatro, sem ser psicodrama nem teatro espontâneo, fazendo teatro tradicional, conservado, ela começou a transformar essa sensação horrorosa em prazer. E ela nunca mais teve isso. E esse caso dela e mais vários outros casos é que sustentaram a minha tese de final de especialização. Eu fiz vários relatos de casos que eu acompanhei, de pessoas que fazendo teatro... Então até o meu trabalho foi muito contestado pelos professores da banca, inclusive, né, que eram os efeitos terapêuticos do teatro. O teatro não é para fazer terapia, mas não é para fazer terapia tradicional. Sim. Mas efeito terapêutico é outra coisa, é uma terminologia. Mas não quer dizer que seja terapia, Os efeitos né? terapêuticos do teatro, que eu fiz isso para apagar com a língua, toda vez que eu xinguei as pessoas que iam me dizer que estavam fazendo terapia nas minhas aulas de teatro. Que às vezes uma mudança de rumo na vida pode ser uma pequena terapia. Encontrar alguma coisa que
consiga Exatamente. lidar com emoções. Um escape, e às vezes, pra... Eu que o diga, tá aí a bancada aí pra me dizer, né? Eu acho que tudo é terapêutico se tu fizer isso no sentido de melhorar a Sim. tua qualidade de vida, entendeu? Um trabalho bem feito, um trabalho remunerado bem feito, né? Um trabalho criativo. Ah, eu gosto de fazer isso e tal. E tem gente que gosta do trabalho repetitivo. Né? Então, eu descobri, com grata satisfação, que as pessoas que fazem, às vezes, trabalhos que para nós são penosos, são felizes, sim. realizadas. Uma vez eu entrevistei a Kátia Suman e ela falou uma coisa que eu levei muito pra vida, assim. Que se tu não fizer as coisas com tesão, nada funciona. Que a palavra-chave da vida é tesão. É, Tem que ter tesão. Se tu tem tesão, a vida vai seguir. vai embora. Vai seguir, vai. Exatamente. Isso aí tem o Paulo Freire, que dizia, o Roberto Freire, o Paulo Freire dizia, sem tesão não há solução. Né? Então, e tem isso, né? Tem o cara que é pedreiro, tem o cara que é jardineiro, tem o cara que é burocrata e não consegue imaginar a vida sem aquele trabalho, sem aquela rotina, né? Às vezes, para nós, rotina é uma coisa né, mal vista. Não, para eles, rotina é necessária. Faz parte da vida deles. Tal. Quando eu trabalhei no serviço público, eu tive um funcionário, que era da minha coordenação, que ele tinha um hábito de chegar um pouquinho mais cedo todo dia, ele tirava o sapato, botava o chinelo e fazia café. Aí ao meio-dia ele tirava o sapato, tirava o chinelo, botava o sapato e eu almoçava. 1 hora da tarde ele voltava, tirava o sapato, botava o chinelo e fazia café. E assim era a vida dele. E a vida dele era absolutamente feliz Sim. dessa Desse forma. jeito. Entendeu? Para mim seria um inferno na Terra. Seria. Entende? Para ele, a vida dele era feliz. E eu respeito isso. Eu entendo isso. Entende? Eu entendo isso como sendo um caminho dele. Porque isso aí é tal negócio. Ele tinha tesão disso aí. Ele tinha alegria de acordar de manhã e saber que ele ia realizar esse roteiro. Saber que lá, no horário do café, ele poderia tirar o sapato e Tirar o ficar... sapato. Eu vi uma vez uma palestra de um filósofo, esse filósofo da moda agora, não é o Cotrella, é um outro, um careca. Eu... O hoje eu comecei a ver uma entrevista dele. Não é o da mídia. É um professor de filosofia que dá muita palestra também. Eu vou descobrir o nome dele aqui. Mas eu não conhecia ele. Ele disse uma coisa que para mim pegou muito, marcou muito. Existe uma diferença fundamental entre alegria e felicidade. Né? A alegria é essa explosão que tu tem de acordar de manhã e saber que tu vai fazer o que tu quer, que aquilo te estimula, que aquilo te move, que aquilo te leva para frente e tudo mais. Isso é alegria. Felicidade é tu saber que tu está no lugar certo. É tu estar satisfeito o que tu está fazendo. Então, por exemplo, nós estamos vivendo num momento em que eu, por exemplo, eu sou feliz. Eu sei que eu estou no lugar certo. Eu faço aquilo que eu quero. Mas alegria eu não tenho muito motivo para ter. Tá complicado, né? Entendeu? Então, quer dizer, vamos celebrar. Celebrar o quê, bicho? Entendeu? Às vezes é difícil acordar. Às vezes é difícil sair da cama. Mas eu sou feliz. É uma coisa louca isso, né? Sim. Então, a palestra desse cara me marcou nisso aí. É o Clóvis de Barros Filho? Não. Não? É um professor de filosofia que descobriu que ele é feliz dando aula de filosofia. Então ele começou a dizer sobre isso, ele começou a falar sobre isso. Que ele tem muita alegria em sair da cama de manhã para ir para a aula da aula. Que ele é feliz porque ele está no lugar que ele mais queria estar no mundo, né, dando aula. Como é que é o nome do careca, pô? Agora não é o Cotrella, nem Não, é o Cortella não é careca. nem é o Pondé. Pondé, nem, não é o Pondé? Não é o Pondé, nem é o outro, aquele que é o Karnal. Também não é o Não é nenhum da mídia, não então... é nenhum, não é sei. nenhum mainstream aí. Faz todo sentido, na verdade, né? Pensar por esse viés, assim. Né? Vou pensar dessa forma. Então, o que eu digo é isso, né? O que eu falo que é a pessoa doente, o artista doente?
é o artista feliz. Artista doente é porque antes a gente começar aqui, tá dizendo que nem todo mundo era doente que nem eles. É, exatamente, né? Para tu assumir esse tipo de vida, tem que ser meio doente, né? Mas, na verdade, essa doença é a tal da felicidade. Que tu é feliz porque tu sabe que tu tá fazendo aquilo que a coisa certa. Eu nasci para isso. Alegre? Não, porque eu não consigo fazer como eu queria. Às vezes eu não consigo ver os caras dizendo, né? Vai atrás da luz do fim do túnel que corte a luz. É, isso aí. Entendeu? Mas assim, ó, agora eu digo para as pessoas, tenham cuidado. Como eu te falei antes, que a gente estava falando antes, né? É um papel muito importante dos artistas, dos doentes, das pessoas que assumem esse tipo de vida. Porque torna a vida menos ordinária. O trabalho do artista é tornar a vida dos outros menos ordinária. É entreter, é provocar, é estimular, é inspirar, é emocionar, é mover, é subverter. Esse é o papel do artista. Né? Então, quer dizer, nós temos um papel importante e a gente que reconhece que tem, através da arte, esse papel importante, através da importância da arte, a gente consegue sobreviver, às vezes, algumas carências, né? Algumas ausências, sei lá, algumas restrições financeiras, materiais, etc e tal, mas tu sabe que tu tá fazendo uma coisa que é boa pra caramba, entendeu? Então tu continua fazendo. Tu vai em frente e assume, não, é por aí que eu vou. Né? E é por aí que eu vou. E eu não tenho muita outra alternativa. Não vejo e não estou procurando outra alternativa. Não quer também, né? Não, Entendeu? tem. Quer dizer, eu estou esperando ansiosamente que a pandemia passe, que o vírus não me ache, que o vírus não ache a minha família, que a gente consiga sobreviver e passar por isso. Eu já acho que é uma grande vitória. Com certeza. Entendeu? Acho uma grande vitória a gente conseguir sobreviver a isso, porque não há estímulo institucional nenhum que a gente sobreviva. Mas se a gente sobreviver, já somos grandes revolucionários. Né? Né? E aí, a partir daí em diante, nós temos ainda... Eu sinto que eu tenho muito trabalho para fazer. Porque a grande saída desse nosso país, pelo que eu percebi, pelo que eu percebo todos os dias, vendo gente equivocada em algumas escolhas, é a educação. Nós temos o papel de educadores. Nós não temos que fazer ninguém pensar como a gente. Nós não temos que fazer ninguém ser o que não é. Nós temos a missão de mostrar para as pessoas a vida, como é que é, a despertar nas pessoas empatia, né? A empatia que é a base da solidariedade, que é a base da generosidade, né? Que é a base do amor-cuidado, não é o amor romântico, é o amor-cuidado. E que esses são os grandes motores da sociedade. Né? Sem isso, pode escrever que nada mais adianta. Essas teses malucas que esses grandes picaretas estão formulando para se blindar, porque na verdade eles não querem transformar a sociedade em outra coisa, querem se livrar da cadeia. Basicamente é isso. Entendeu? Então, quer dizer, se nós estivéssemos falando em termos de ideologia, eles não tinham a menor chance. Se fosse uma discussão intelectual, eles não tinham a menor chance. Mas como eles usam a máquina e a força e a violência para se blindar, eles estão fazendo o que podem para se livrar da cadeia. O Macaco Simão falou isso uma vez, que eu estava vendo a Bandeirantes. Ele disse assim, cara, esse cara não tem vergonha de dizer uma coisa dessa. Vergonha tem, mano. É melhor passar vergonha do que ser preso. Exatamente. Entendeu? Vou ter vergonha fora da cadeia, né? Reconduzir um procurador-geral que é uma besta daquelas... Não tem vergonha de
colocar o cara mais um mandato. Tem vergonha, né? O cara não me prende. Todo mundo falando mal do cara e ele É. disse, não, vai, continua lá. Então, quer dizer, isso aí são coisas que nós estamos vivendo agora, é o momento da nossa vida, e nós estamos vivendo a história do Brasil ao vivo. Nós estamos acompanhando a história do Brasil. O meu problema vai ser como é que eu vou contar isso no futuro. Tá cada vez mais louca essa história, daí parece que vai resolver e não resolve. Eu tenho medo do meu neto chegar daqui a uns 10 anos e falar, vô, tu era uma besta. Como é que vocês aceitaram essas coisas? Como é que vocês não fizeram nada? Entendeu? Eu fico pensando nisso. Hoje, às vezes, eu fico preocupado com isso. Eu não vou ter que dizer para ele. Vocês deixaram isso acontecer, deixaram o mundo acontecer. A vida é assim, que não tem... Entendeu? Né? Nem sempre é. O nosso Os caras lado é o que vai pro lado. mataram centenas de milhares de pessoas e vocês ficaram olhando. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos vendo a história do Brasil e quem se importa, pelo menos eu, por exemplo, dentro da minha condição de ancião Ancião. eu estou esperando o fim da pandemia para continuar o meu trabalho de artista, que é o de conscientizar as pessoas a serem um pouco menos ordinárias, um pouco menos imbecis, né? De se esclarecerem um pouco mais, de procurarem a luz para tornar a vida um pouco melhor. Né? Não tem nem o que falar dessa gente. Eu fico pensando, não tem pra que lado correr. É muito louco isso. Tem que esperar, né? Não tem o que fazer. Não tem. Esperar pra ver o que vai acontecer. Eu tenho uma pergunta nada a ver com essa história. Ótimo. Tá ficando irritado falando desses caras. Começa a irritar o coração, sabe? Tem um curta teu que é o do Saldanha e o Inácio Saldanha. Inácio Saldanha, cara. Todo ano eu compartilho ele no Facebook pro ano que vem o Facebook me lembrar e eu ver de novo e compartilhar de novo. Todo ano eu faço isso. Deus e o diabo não... Eu acho que eu já te mostrei, eu acho. Não. É o Deus e o Diabo jogando dama. Jogando dama numa casa geriátrica. Não. Esse deu spoiler do final, porra. E aí o João, pra quem não sabe, filho do outro, veio aqui, tem um podcast com o João. O desenho dele tá ali atrás, ali, gordinho. Esse desenho aqui, ó, é dele. Cutulinho. Diz o João que vai desenhar uma linha de camiseta pra nós agora. João... Diz ele, eu levo fé. Eu sou Eu também suspeito levo pra fé. falar, mas ele é genial. Não, eu levo fé. Vamos ver. Depois eu vou dar uma pressãozinha nele. E aí diz o João que tu faz o Deus, né? Eu faço o diabo. Tu faz o diabo, isso. Aí mas diz que era pra ser o Deus e trocou. É real essa... Não, é que Essa- na hora de escolher os personagens, eu me identifiquei mais com o diabo do que com Deus, porque o diabo é mais subversivo, mais polêmico, né? Tal, na dramaturgia que estava ali oferecida, ele era mais interessante. Sim. Mas inclusive o França, o João França, que fez o Deus, ontem ele estava... Se ele estivesse vivo ainda, ele estaria festejando o aniversário. Ele faleceu ano passado, não foi de Covid. Mas ele estava de aniversário. E aquilo foi um prazer muito grande fazer aquilo ali, porque era uma brincadeira. Aconteceu uma coisa, aquilo ali, tu gosta dessas curiosidades, assim, aconteceu uma coisa muito interessante. Aquele filme foi selecionado no Festival de Cinema de Gramado. E aí os julgadores lá, o pessoal da comissão julgadora do festival, empatou entre eu e o França para ter o melhor ator. Que show, não. O diabo, Deus e o diabo empataram, né? Aí como não quiseram dar o prêmio para os dois, deram para um terceiro lugar. Pô, Não deram nem pra... Eles, por que não me falaram isso que eu dava para o França? sim. Pelo menos um de nós. Porque possivelmente ele falaria a mesma coisa e Sim, daria pra sim, ti. é. Entendeu? Quer dizer, acho que sim. Ele era generoso a esse ponto. Mas eu daria para ele, não, só um pouquinho, para quê? Deram para outro aí, um cara, acho que nem era daqui. Mas foi um prazer muito grande fazer, e antes do França falecer, a gente estava pensando em fazer isso no teatro. O Inácio Saldanha, Nossa, né? né, com uma dramaturgia reformulada e tal, né, porque ali é um curta, né.
Olha, pensando assim dos atores com quem eu tive o prazer de trabalhar, foram tantos que já se foram. Eu não vejo a morte com muita morbidez, nem com muita tristeza, porque para mim é a coisa mais certa que tem nessa vida, É a única, né? né? A única coisa certa que tem é pagar imposto e morrer. E eu me lembro dele, me lembro muito com saudade do João França, do Zé Mário Storino, que era um outro ator que era genial, cara genial. É o único cara que eu conheço que fazia vestibular por esporte. É um cara tão inteligente, o Zé Mário, era tão inteligente que ele gabaritava o vestibular. Caraca. Ele dava aula para pessoas assim, em particular, que conheciam ele, para fazer vestibular. Ele dava aula particular. E ele pegava uma prova de vestibular e saía respondendo, assim, troço fantástico. Ele era engenheiro, formado com engenharia civil e ator por doença. E ele faleceu de uma doença estúpida. É uma doença autoimune que matou ele antes do tempo. Sim. Tem o João Castro Lima, que é um diretor de teatro também, que faleceu. Muita gente se foi e todos se foram nessa mesma batuta. Felizes. Sabe? Que sabiam exatamente. O Lever Doge de Freitas, o Lever, é um cara desse tamanho. Um cara fantástico, inteligentíssimo, uma cabeça assim fantástica. Excelente ator, um ator de recursos. E também se foi cedo demais. E todos se foram, assim, indignados com a realidade, totalmente indignados com a realidade, com as coisas que aconteciam na vida. E essa indignação era transformada em energia para continuar lutando, mas felizes por saber que estavam no lugar certo. Entende? Quer dizer, o meu recado, sei lá, o meu toque, a inspiração é essa. Pensa se está no lugar certo. Pensa se tu sente que está no lugar certo. Se está, vai embora, vai em frente, luta, faz o que tiver que fazer. É isso que vale a pena. Mais vale a felicidade do que uma alegria. Uma estabilidade sombria. Sim. É. Eu costumo dizer isso para as pessoas, não com essas palavras, né? Sobre, sei que tem vários amigos que dizem, mas aí trabalha, daí não tem segurança, daí não sei o que. Eu disse, cara, que segurança que tu tem, sabe? Se tu não tá fazendo isso. Hoje em dia, sabe? Não tem mais essa. Não, tenho a carteira assinada, tô seguro. Não tá, cara. Não tá. Né? Então, tipo, vai atrás. Beleza, se isso é o que vai te fazer feliz, vai ter um trabalho assim, vai te fazer feliz, ótimo. Não é? Tu quer fazer uma outra coisa? Faz, nem que seja, tipo, começa, né? Como a gente tava falando antes, né? Não precisa largar tudo. Né? Vai construindo. Tu tem que saber pensar nas tuas prioridades. O que te faz feliz? Faz feliz ter uma família e dar conta dessa família com uma segurança alimentar, um certo conforto material, tudo mais. Tu vai ter que trabalhar numa área que te proporcione isso. Isso. É. O que faz mais? Faz mais, te dá mais felicidade. Tu te comunicar com o mundo de uma forma diferente, subverter as coisas para que a vida seja menos ordinária, talvez tu seja um artista. E se tu é um artista, tu tá roubado. O que eu tenho dito é começa a buscar descobrir isso e busca, tipo, por exemplo, tu quer ser artista, mas artista não tem dinheiro. Cara, mas começa a construir isso. Porque se tu começar a construir isso em algum momento, tipo uma pandemia, pelo menos tem uma coisa tua. Tipo, tua, que não depende dos outros, assim, né? Que talvez tu consiga começar a mexer. O que tu tem de mais importante como artista é uma identidade. A tua identidade, essa vida. Isso é o que tu tem como artista. Se isso é importante para ti, vai em frente. Te prepara para pagar o preço. Mas vai em frente. Agora, se o que é importante para ti é trocar de carro de 2 em 2 anos, ou sei lá,
Mas eu acho tudo isso respeitável. Sim. Eu acho tudo isso Sim. super bom, entendeu? Nem é problema. Mas as pessoas têm que entender o que serve para elas, Sim. entendeu? Tanto é que eu te falei ali, brincando ali, foi verdade aquela papo que eu tive com a mulher aquela. Não sai da tua profissão para ser artista porque é uma roubada. Ainda mais quando a pessoa não tem talento. Vai diferente, toca, vai aí, faz tuas viagens, compra tuas roupas, faz, vai ser mais feliz. Agora, é difícil, é complicado isso, é louco falar sobre isso. Entendeu? Eu conheço alguns atores, atrizes e artistas que vivem só da arte. Eles vivem na corda bamba. Tem alguns que vivem na casa do artista, porque não tem nenhuma segurança material. Outros têm um bico aqui, um bico ali e tal, vão fazendo. Eu me viro nos 30, quer dizer, eu faço publicidade, escrevo roteiro, tal. Todas as coisas que eu faço foram canceladas com a pandemia e com o governo fascista que está aí. Quer dizer, tudo que eu faço foi prejudicado por esses dois fatores. Eu tenho a esperança Pelo menos um dos dois acabe. que um dos dois acabe. Ou os dois. De preferência, de preferência. Mas pelo visto é difícil. Mas assim, aí eu me saio, sempre cheguei até aqui, né? Tô nessa há quanto tempo? Eu comecei como ator profissional em 87. 87. Isso faz muito tempo. 33. Nasci em 83. E eu já fazia teatro amador antes. Depois eu parei um tempo, que eu entrei numas de... Eu de ser advogado e tal, fiz faculdade de Direito. E quando terminei a faculdade de Direito, eu descobri que eu não tinha talento para advogado. Pensei, bom, eu vou tentar como promotor. Eu dizia, mãe, fica tranquila, que se der tudo errado, eu vou ser juiz. Aí, A história que contou antes da mãe era verdade. É então, verdade. Era verdade. É verdade. Não, que não, pelo amor de Deus. Eu disse, não, se der tudo errado, eu vou ser juiz. Eu faço um concurso, eu vou ser juiz. Não sou burro e tal. Aí eu entrei para a Escola Superior do Ministério Público. Para tentar pela procuradoria, pela promotoria. Aí eu fazia carreira, depois fazia júri, sei lá, eu ia ser juiz. E aí eu pintou um curso de teatro para amadores. Eu pensei assim, eu era um gurizão, assim, era bem novo. O João já estava nascido. Eu pensei assim, bom, eu vou fazer isso aí só para me despedir. Nunca mais fazer. Que grande mentira. Quero mais ilha, né? Eu entrei, já engatou uma peça, já engatou outra, já começou a vir mais coisa, Quando eu vi, eu estava e o curso... E a minha nota era boa no curso. Eu tinha uma nota boa no curso. Eu acho que eu ia passar. Mas, o que eu vou fazer? Hoje, talvez, o que me conforta é que eu fico pensando assim, se eu tivesse passado, se eu fosse um juiz, se eu fosse um promotor, eu fico pensando assim, né? Ou eu seria um cara bem pra caramba, aposentado, ou eu teria 300 quilos, sentado na frente de uma televisão, puteando a vida, culpando todo mundo pela minha infelicidade, entendeu? Incapaz de escrever uma linha, porque ia me criticar o tempo todo, como... Eu conheço pessoas da área do direito que são brilhantes, mas talvez não fosse, entendeu? Então, quer dizer, tá tudo certo, tudo bem, está tudo como devia ser. Então tá ótimo, né? Isso aí. Tem pergunta aí? Não, Não perguntas? só o João mandou um... Só o João mandou coraçõezinhos. Tá. Lá no começo, tu falou, no começo, não sei se foi no começo, não sei quantos a gente anda, sobre a gravação era padrão Globo. A padrão Globo é padrão Globo mesmo? Como, tipo, é acima do... É bom ou É bom não, mesmo? é?
A Globo não tem comparação. Não tenho ideia, tô perguntando porque eu realmente não tenho Não ideia. vou falar nem questão ideológica, nem Sim, de nada, técnico, mas em termos técnicos, igual a eles, não tem igual. É? Eles são pessoas vamos dizer assim, existia... Quando o Roberto Marinho era vivo ainda, tinha o padrão Globo de televisão, que não era não só a questão estética, quanto a questão ideológica, moral. Então tinha coisas que não passavam na Globo. Tinha coisas que não se falava na Globo. Porque o Roberto Marinho exigia que fosse daquela forma. Roberto Marinho, para ter uma ideia, é um cara com a minha idade. Quando ele tinha a minha idade, ele empenhou até as cuecas para construir a Globo. Ele herdou o jornal do pai dele, foi com o Globo até coroa, e transformou e criou a televisão com a minha idade. Quer dizer, ele teve um mérito. Sim. Mas aí ele tinha aquela coisa, ele tinha aqueles critérios dele e tal, né? De qualidade, de estética, de conteúdo, de tudo, né? E tal, e fez a Globo como ela é. Quando ele morreu, a Globo virou um pouco o SBT. Subverteu o segundo lugar, basicamente. O SBT naquela época, quando a Globo estava no auge, né? Nas novelas, aquelas novelas maravilhosas do passado, o Silvio Santos criou uma televisão onde ele mandou estourar o vermelho para que quando as pessoas mudassem de canal, passassem pelo SBT, desse uma parada assim. Então o vermelho era estourado na cor do canal. E o Silvio Santos criou uma emissora de televisão para ser a melhor segundo lugar do Brasil. Sim. Porque primeiro lugar não tinha jeito. Sim. Entendeu? E eu acho que o grande problema hoje da Globo, que é uma empresa que eu respeito no sentido de que gera emprego, postos de trabalho para muita gente boa, eu acho que o grande problema deles é não se acreditarem, não terem confiança no que são. Eles têm muita coisa boa na mão. Eles têm muita capacidade na mão. Tem muita gente criativa lá dentro. Muito produto lá dentro. Eu acho que o problema mais é não acreditar nas pessoas criativas que eles têm E para às vezes, gerar conteúdo. exatamente. É medo. E às vezes, Eles têm e aí, o medo que de- acontece às vezes? Às vezes tu vê uma porcaria de uma novela que atende a uma pseudo ideia de recepção e baixo nível da televisão deles, do programa deles. Por exemplo, tu tinha no passado novelas que a dramaturgia era maravilhosa e que cativavam todo o Brasil, né? Inúmeras novelas, meu Deus do céu. Quem é que não se lembra do Rock Santeiro, Casarão, Roda de Fogo, e aí por diante, várias novelas da Globo. E aí eles começaram a apostar na curiosidade mórbida das pessoas. O que é a curiosidade mórbida? É apostar que as pessoas querem ver o fogo no parquinho, Sim. entendeu? Querem ver o mórbido. Então a dramaturgia começou a levar para esse campo, para esse lugar. Não precisa, entendeu? Invistam em arte. A resposta do público seria maravilhosa nesse ponto. Agora, como empresa, ela é imbatível. É imbatível. Uma empresa que cumpre o que promete, te faz um contrato que tu pode confiar que vai ser cumprido. Quer dizer, tem várias coisas legais na Globo. Agora, como empresa, aí eles estavam dizendo, que a Globo quer que não sei o quê, que quer que seja, né, que é de direita, que é não sei o quê, de liberal. Isso, pô, toda ação, tia. Toda ação de alguma coisa, né? Vou começar a criticar, vou começar a pegar as empresas brasileiras por ordem alfabética e dar pau em todo. Toda ação de quem paga, né? Entendeu? De quem É tem empresa, dinheiro. Né? tá Agora, no nome, é empresa. É, empresa. Mas né? o que me importa é o trabalho que ela gera para muita gente. Vocês têm que ver que maravilha que é o Projac. O Projac tem aquele horário deles que começa de tarde a gravar, vai até umas 7 horas. Ali nas 7 horas começa a pressão do pessoal para sair fora. Aí sai fora, entra um exército de gente para fazer a mudança do cenário.
para fazer manutenção, mudança de cenário. Uma fábrica grandiosíssima. Um troço grandioso. Eu, quando fui para lá, fui meio no susto, assim, porque a Nádia, quando nós fomos para o Rio a passeio de férias, a Nádia avisou para o Léo Gama, que é um recrutador, era um recrutador da Globo, que a gente já ia estar no Rio de Janeiro. Qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei na casa no hotel, o apartamento que a gente alugou no Rio, tinha um recado da Globo que me chamando para ver se eu queria fazer um papel, uma pontinha numa minissérie. Como assim? Do nada, Do assim. nada, quer dizer, os caras estão ligados, tem algum GPS, alguma coisa. Naquela época não se falava nisso. Aí eu fui lá e tal, e fiz o Força Tarefa, depois fiz na Forma da Lei. Mas daí fui para fazer na Forma da Lei, sabendo, fui convidado de Porto Alegre. E cheguei lá e fui, né? Qual é a minha obrigação? É chegar no set com um papel, com um texto decorado, né? Decorei aquilo, pá, pagar mico aqui na Você Globo. imagina? E aí fui decoradinho, feitinho, trabalhando, atento pro diretor para fazer como é que ele queria a marca, como é que ele queria o negócio, tal. Fiz, acho que foi legal, foi a tomada única, tal. Saí de lá, a produtora: você quer o carro para voltar para casa ou quer ir para praça? Não quero praça nenhuma, quero ir para casa. Né? Vamos para casa. Eu tava hospedado num apartamento no Leme. Aí o carro me levou pro Leme. No segundo dia de gravação, eu descobri que a praça que ela falava era a praça de alimentação. Tem uma praça de alimentação dentro do Projac, que as pessoas vão lá para ser vistas e para verem outras pessoas e para fazerem contatos. Que loucura. Ué, que show. É uma praça como se fosse um shopping, assim, grandioso. E eu fui na praça meio-dia para almoçar. Né? Aí o Darlan sentou comigo, porque me conhecia daqui, aqueles guris Sim, o Darlan. Ele fez o Cidade de Deus aqui. Né? Mas o Fiuk estava ali também, um monte de gente. Não fui ali para fazer contato, porque não era minha vibe, entendeu? Não era meu barato naquela época. Talvez hoje eu fosse com outro olhar. Mas é assim que funciona lá. É assim que as coisas são. É uma empresa. Eu fiz na forma da lei, foi um trabalho de 2 dias, que eu assinei carteira de trabalho. Nossa. Trabalho de 2 dias. Eu ganhei vale-refeição. Ganhei tudo. Para 2 dias de trabalho. Então, quer dizer, é uma empresa que te contrata, te exige, mas ela funciona. Funciona. O que eu falei do padrão Globo, similar ao Verona, é que eles têm um roteiro de gravações à tarde. Entendi. Então tu vai para o estúdio e fica até sei que horas gravando. E é pastelaria. Vai daí, vai daí. Não tem assim, parou, vamos começar de novo. Não tem isso, cara. Vambora, que tem 18 cenas para gravar e é isso aí. Vai ser hoje. Tudo custa dinheiro, né? Pra Quem eles gosta de produção se encanta lá. Encanta. O resto eu não tenho muita experiência. Eu fiz a Turma do Arrepio numa produtora independente para extinta TV Manchete. Sim, eu vi a Turma do Arrepio, foi arapiar, né? E eu vivi a extinção da TV Manchete, foi duro para mim. Eu vivi aquele momento lá. Que ano foi? 96? Não sei. 1996, eu acho. Eu sei que o Cavaleiro do Zodíaco deu uma levantada na Manchete. E aí depois depois ela se foi. Ela se foi, né, o pessoal ficou meio ganancioso, né? Mas foi bacana, foi um aprendizado, vamos dizer assim, de como não fazer televisão. A força da gambiarra. Porque eles tinham uma expertise muito grande em publicidade. Era uma empresa de publicidade. Muito forte, diretores muito preparados e tal.
para cinema, publicidade, mas televisão é outra coisa. É outra coisa, é outra luz, é outra filosofia, é outro objetivo, é outra direção. Então a gente... tu fazia uma diária para ir pro ar pro dia seguinte. Era uma loucura, loucura total. E a Turma do Arrepio, ele escrevia? Eu escrevia também. Eu escrevia algumas coisas com o diretor, que eu até passei um tempo na casa dele. E eu trocava inserção de merchandising por passagem de avião para vir a Porto Alegre. Foi uma experiência boa. Foi quando eu comecei a escrever roteiro profissionalmente. Porque em 96, ele chegou para mim e disse: tu escreve? Escrevo. Por que eu disse isso? Falou se Mas já arrependendo já. disse e está dito. Pronto, escrevo. Porque eu escrevia teatro. Sim. Tem nada a ver com roteiro de televisão. Nada a ver mesmo. Aí, então faz o seguinte, vem cá, faz assim, eu tenho me mostrou as coisas que eu tinha que escrever, me levou para uma salinha, uma produtora que ele tinha no centro de São Paulo, e botou um computador na frente. Era um PC do tempo da válvula. Tela verde aquela aí. É. Né? Aí eu não sabia ligar o negócio. Eu olhei, assim, fiquei uma meia hora olhando pro troço, escutei, pec, que liga. Aí ligou. Aí eu comecei assim. E aí comecei a escrever e tal. Por isso que eu escrevo direto no computador, coisa que muita gente achava bárbaro, né? Hoje em dia é normal. Mas naquela época, a maioria dos roteiristas escrevia à mão e passava limpo no computador. Porque naquela época que eu comecei a escrever, tu tinha que salvar o que tu escrevia num disquete. No grandão aquele, né? Não, mas já era menor. Já era uma pequenininho? nova casa, já. Já era pequeno. Pensei que era um Aí eu grandão, pegava flop disk aquele aquele. disquetezinho, botava dentro de uma caixinha no correio e mandava para São Paulo. Ou entregava na produtora. A produtora ficava muito orgulhoso de ver assim que a produtora pegava o disquete e imprimia e já distribuía. Não tinha um ombudsman para... E aí era disquete. Depois, quando eles inventaram a internet, eu pensei, meu Deus do céu, acabou o disquete. E agora? Né? E eu fui acompanhando a evolução da tecnologia, assim, e eu comecei a escrever roteiro de televisão por pura necessidade, né? Necessidade é a mãe do conhecimento. E aí foi indo. E o César sempre foi um cara muito brilhante, assim, né? Como professor, Ele acreditava muito no produto dele, nas coisas dele, e eu absorvi isso aí. É uma pena que não deu certo, que a Manchete faliu, que os produtores eram muito competentes, que não souberam vender a coisa né? Porque se fosse o caso, hoje eu estaria em outra condição, imagina. Né? Imagina a Turma do Arrepio virando teatro, Imagina. com uma exposição diária de 21 minutos. Eu estava enchendo as burras hoje em dia, fazendo teatro pelo Brasil inteiro. E teve produto licenciado da Turma do Arrepio. Ah, não ele vive teve? até hoje Teve, disso. né? Porque os produtos licenciados são antes da televisão. Era o tema da revistinha, do gibi. Sim. Então ele vendia muito para a Coreia, para outros países. E é uma ideia maravilhosa. Uma ideia maravilhosa. Eu vejo hoje na televisão, tá o Arthur, meu neto, estava assistindo a um programinha infantil e eu estava vendo que é uma cópia mal feita da Turma do Arrepio. Um desenho que tem os mesmos personagens da Turma do Arrepio. Porque é uma ideia maravilhosa. Imagina o filho do Drácula, o filho do Frankenstein, filha da bruxa, da Medeia, filha da múmia, as crianças. Entende? E o Sandoval tinha uma posição muito boa que eu gostava, que era de não violência. Então ele era contra o Maurício de Souza na questão da Mônica, que agredia o Cebolinha, agredia o Cascão, que tinha um coelho. Ele era muito contra as agressões da turma do Didi. Ele achava que isso não era bacana para criança, não era educativo e tal. Então as coisas na Turma do Arrepio se resolviam de outra forma. Eu gostava disso. E davam histórias maravilhosas. Uma história
uma das historinhas que eu ajudei, que eu participei na escrita, foi sobre o Franz. Franz é uma barata que cresceu dentro de um rádio. Então ela era super informada, né? Mas era em cima do Franz Kafka, né? Sim. A barata em cima da obra do Kafka. E a personagem era uma barata Aqui, dentro do show de rádio. bola. Então, quer dizer, Meu então Deus. tinha fundamento, era um troço inteligente, era uma coisa bacana de fazer. Então eu tenho saudade daquele tempo por causa disso. E muita coisa que depois que eu fiz, que eu escrevi, que eu produzi, foi inspirado ainda com resquícios daqueles conhecimentos adquiridos naquela época. Muito bom. Que maravilha. Pá, show Agora, de bola. respondendo finalmente a pergunta, não. Aqui, nem na América Latina, nem talvez em boa parte do mundo ocidental se bata o profissionalismo, o poder da Globo. Da Globo. Que loucura, não tinha ideia. Não, Tinha eu ideia. tinha- Já ouvi de fora e ouvi falar no Padrão Globo e tal, mas não tem Não, eu tinha noção, ideia, né? eles são organizados, eles tratam bem o dinheiro, eu acho, né? Tipo, Eles resolveram agora acabar com os grandes contratos vitalícios. Eles botaram eu para acho rua um que monte de pouco gente. fizeram bem, assim. Eu teria feito isso antes. Porque botar gente que não trabalha para ganhar as minhas custas. Não faz nenhum sentido, né? Mas é que a novela dava muita grana. Fazer novela na Globo dava muita grana. Eu acho que eles faziam isso pra manter aquele ator que é muito bom, manter do lado deles. Exatamente. Ah, vai que um dia eu preciso desse cara, eu vou deixar ele ali. Não, Mas era eles assim, ó, viram que eu vou, começou a cansar, eu vou né? evitar que um Tony Ramos, que um Francisco Coco, que um Tarcísio Meira vá para Bandeirantes, É, vai fazer um Pra papel lá SBT. lá na igreja, lá no... entendeu? Quer dizer, eles faziam isso. Por quê? Porque tinha um retorno financeiro muito grande do patrocinador. Sim. Então, quando entrou a questão do streaming, quando começou os Netflix da vida, e a gente, aí quebrou. Não tem mais como sustentar isso aí. Sim. Entendeu? Eu já não manteria isso antes por uma questão ideológica. Quer trabalhar pro diabo, vai. Vai, Interessa? Sim, vai. Entendeu? Agora, eles tinham essa ideia de manter um casting global. Um casting, Encorpado, né? Porque pra eles, a propaganda lá de final de ano aparecendo a carinha do E fulano. não tem Era dúvida super que bom, tu bota uma novela, tu bota um Tony Ramos numa novela, tu bota um Antônio Fagundes numa novela, tu vai ter público. Porque as pessoas seguem esses artistas, né? Então, que tem um retorno. Mas hoje tu ganha mais dinheiro com Big Brother que uma novela. Deus do É céu. uma depressão, né? Tamo Uma perdido, né? depressão. O Big Brother dá muito dinheiro. Senão eles já tinham chutado há muito tempo. Dá muita grana. Entendeu? Aquela história da ligação. Senão não teria os patrocinadores que eles Sim, têm. sim. Né? Um ponto de audiência no Jornal Nacional rendia o que não rende hoje. A gente sabe disso, né? E assim mesmo eles se mantêm num faturamento Altíssimo. altíssimo. Porque eles têm outras maneiras de ganhar. Eles fizeram uma coisa muito interessante agora, que foi a Globoplay, que está concorrendo com as outras Entra no streaming, né? plataformas. Eles Mas têm essa mas capacidade eles- de se reinventar. Eles têm ainda o medo da criatividade, né? Eles têm esse medo, eles têm esse... Que nem a Netflix arrisca. A Netflix, preciso botar aqui um cachorro falante falando... Eles pegam e botam, a Netflix é louca. A Netflix, não é tão legal. Eles são muito... Sabe como é que começou a Netflix? Era uma locadora de vídeo. Que aí começou a mudar, se reinventar e virou o que virou hoje. Sim. Então, eles foram numa evolução observando como é que é o movimento do mercado. Né? Então, às vezes me chega nas mãos gente recrutando para a Netflix assim, e tal. Eles têm um critério técnico de recrutamento fantástico. Eles querem um tipo de funcionário, de colaborador muito especializado. E tu vê, assim, às vezes tu não entende em primeira mão, por que eles pararam com aquela produção uma série tão boa, era uma série que parecia que tinha um retorno de audiência muito grande. Tu vê que não era o caso mesmo, entendeu? Então eles têm, a Netflix falando, né? Eles têm essa coisa. E a Globo, pelo amor de Deus, tá com a mão na taça, né?
Eles têm material pronto lá, é só... a Globoplay vai matar todos os outros, vai ser um futuro da televisão. Sim. Acho que as pessoas achavam que era o YouTube que ia substituir a TV aberta, né? Não. Não, tá. Mas esses caras se organizaram, pegaram os canais, né? Talvez vocês, no futuro, consigam transformar o canal numa ideia em Olha que... aí, que loucura. Imagina se a Globo nos compra. E aí você me contrata. Claro, Com mas não tenho certeza. dúvida disso. Com certeza, nem te preocupa. Vou precisar de roteirista, vou precisar de... Né, De tudo. Ideia tem, falta é grana. tu sabe que aqui... Aqui é o mesmo problema. É, aqui. sabe que Ideia aqui não a ideia a gente tem e a gente dá jeito, né? O que acontece aqui no Rio Grande do Sul, que a gente fala, né? A gente às vezes nem sabe, a gente tem essa síndrome de coitadice às vezes, por causa disso. Nós somos mais bem vistos de fora do que daqui de dentro. Porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, não é porque eu estou aqui, nem porque faço parte dessa classe, mas aqui em Porto Alegre tem grandes atores, grandes diretores de teatro. O pessoal do Terreira da Tribo agora está começando um ciclo do Arthur. Tem que ter muita coragem para fazer isso, muita competência para fazer isso. Entendeu? E atores, diretores, técnicos de vídeo, de audiovisual, de tudo, que não tem financiamento, que não tem grana para fazer. Porque audiovisual, tu que é formado nisso, sabe que audiovisual se faz com dinheiro. Não adianta Não tu tem botar uma dinheiro, câmera né? no ombro e querer achar que tu vai concorrer com um cara que tem grana para pagar a melhor câmera, melhor edição, melhor casting, melhor grupo de criativos de computação gráfica, de sei lá o que, coisa que o João entende melhor que eu. Mas assim, tu perde, entendeu? Ou tu faz uma bruxa de Blair na vida por mês. Reza pra... Mas é muito contar com a sorte, né? Agora senão não tem jeito, não tem como. Não tem como. Não tem E agora, como. que tem gente aqui que faz? Tem. São pessoas maravilhosas. São pessoas que às vezes tu vê assim ganhando um prêmio fora do país. Né? Agora a Yuli Gerbasi mandou Sim. um postzinho da Alemanha, ganhando prêmio na Alemanha. Então, quer dizer, tu vê lá fora, tem gente que valoriza mais o produto nosso do que às vezes os nossos aqui mesmo, entendeu? É brabo. Bravo, velho. Então tá Mas bem. Mas vamos eu ver odeio usar canal de audiovisual para ficar me queixando. Mas não é uma Eu- queixa, eu- é só uma constatação. eu Não, gosto- mas eu tá gosto falando a de- verdade. Eu senti É. na pele essa falta de dinheiro, assim, eu trabalhava numa lotérica, ganhava 1.000 e poucos pila. Vou procurar um emprego aqui no audiovisual. 600 pila pra trabalhar tantas horas. Caraca, vou pagar minhas contas como? Eu nem chego lá com 600 pila. Aí, eu ganhava micharia na lotérica, Mas era mais que no audiovisual. Mas mais que no É. audiovisual, né? daí acaba que eu saí do mercado porque eu não conseguia, nunca tive alguém pra me bancar o suficiente pra me manter no mercado desse. Uma vez um ator paulista me falou sobre isso e eu conversando com ele fiz uma constatação que serve para mim também e serve para todos nós. A gente tem que pensar no produto, que é uma cacuete que a gente tem aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente pensa muito no produto que a gente está trabalhando. A gente pensa muito no interesse do nosso cliente, mas a gente pensa muito pouco no nossa empresa, no nosso negócio. Então, uma coisa que eu quero fazer a partir da pandemia, a partir do fim da pandemia, é pensar no meu negócio. É pensar no negócio dos meus parceiros. É como administrar isso aí, como colocar isso aí no mercado, como dar fôlego para isso se manter. Entendeu? A gente pensa muito pouco nisso. Eu disse para eles, porque eu achava que servia para eles, e acabou enterrado até aqui, assim, na minha cabeça. E até hoje eu fico pensando nisso. Tu pega um trabalho, te brifam, tu vai ao cume do Everest para realizar aquele negócio. Tu ganha mal, tu come mal, tu dorme mal, acorda cedo, faz um monte de coisa, trabalha, apresenta o máximo que tu pode apresentar. E para tua empresa aquilo ficou o quê?
desapareceu. Tu ficou desempregado depois de terminar o trabalho. Entendeu? Então, o que eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo propor, o que eu estou pensando hoje em dia, para o futuro é isso. É como me preservar. É como eu vencer as próximas pandemias. A gente fala bastante sobre isso. É, Boneco, a gente fala, começou aqui a câmera no ano passado, a gente conversa bastante sobre isso. Tipo, vamos tomar essa postura aqui, essa postura pode trazer tal cliente, tal postura, isso aqui a gente não quer, vamos tomar cuidado com isso, vamos tomar, né? A gente fala... Às vezes dá um frio na barriga, porque tu dizer não, um troço. É difícil, mas mas é que, enfim, agora eu tenho a joalheria, eu sempre trabalhei por conta, então tem uma série de coisas que eu já passei, né? Por exemplo, o João também, acredito que já passou, o João teve empresa também já, né? Trabalhou por conta. E aí é tipo, cara, né? Dá pra dar uns atalhos. Não todos, mas dá pra dar uns atalhos. Uhum. Dá pra dar uns atalhos. E aí, realmente, isso é bem importante quando a gente começa. É meio bizarro. Não sei se isso é uma cultura daqui, assim. Eu falo bastante com a minha mulher, com a Leila, ela trabalha por conta também. E a gente fala bastante assim, cara, é bem impressionante. Quando a gente é mais taxativo, quando pensa mais em nós, mais na empresa, no retorno que vai ser, as pessoas respeitam mais. E pagam mais. Claro. E é bizarro. É bizarro, porque, tipo, quando tu quer ser legal, não, vamos te ajudar aqui, vamos te ajudar, os caras montam. Mas quando diz, não, vai ser assim, então, beleza, não Tu vou ter que sabe a pagar síndrome mais. da janela quebrada? Sim, de consertar para as pessoas... É isso. Se tu deixar quebrada, tu pode escrever que todas as outras vão se quebrar. Se tu arrumar a janela que está quebrada, o pessoal respeita. Eu sei disso porque no entreato que eu tive, Uhum. Sim. o vidro ficava para fora. A parte de madeira era dentro. Era dentro, sim. E fora, para a rua, ficava o vidro. E uma vez um bêbado quebrou um vidro da janela. Eu disse, não, conserta hoje. Traz hoje, faz qualquer negócio, conserta, porque se deixar uma noite quebrado esse vidro, amanhã está tudo quebrado. E aí, então, na vida também é assim. É. Se a gente não cuidar do pátio, não cuidar das nossas É. coisas, não cuidar do nosso trabalho, não valorizar o trabalho, não saber cobrar É. o trabalho, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas será que o cara não vai descobrir que eu sou uma farsa? Entendeu? Exatamente. É que a gente não é uma farsa. Né? Mas não Eles é. têm essa mania. Mas tu tem essa pensa ideia de assim. pensar, Pensa, Entendeu? Será que se eu cobrar mais, o cara não vai dizer, tu é um farsante? Então por que tá falando comigo, pô? mas esse é o ponto. Entendeu? Não quer, faz com o outro, cara. Vai à luta. E normalmente esses caras voltam depois. Né? Eu vi, as tuas joias eu conheço. Então, é um trabalho bacana, é um trabalho bem conceituado, é um trabalho bem elaborado, que só merece, que merece espaço, só merece um encaminhamento que tu vai descobrir. Não, estamos lutando pra isso aí, tá indo. Eu tenho a característica de fazer, e eu demorei pra aceitar assim, de fazer, de não ficar numa coisa só, assim. Mas eu sou essa pessoa. Se eu parar e dizer, não, vou fazer só joalheria, não vou dar mais aula de karatê, não vou fazer esse caminho, eu vou surtar. É meio bizarro, né? Mas eu sou uma pessoa que preciso fazer várias coisas. Tá assim. atendendo demandas. Eu tenho meio que essa necessidade, mas enfim. Tem gente que vai à missa. Tu dá aula de karatê. Exatamente. Faz sentido. Acho que nós temos. Deu? Tem só mais uma pergunta. Tá, só mais vai lá. uma. E o professor Epitáfio. Professor Na Epitáfio. verdade, tem mais duas, que Tá, a vai, outra segue. é da Memória Nerd. O professor O Epitáfio. professor Epitáfio é meu alter ego. Tá na cara, né? É um cara da minha idade, é uma pessoa da minha idade que também encontrou a felicidade fazendo o que gosta, mas vive duro, não consegue pagar um café, porque é professor. Né? Uma profissão no Japão é a única pessoa que não precisa Se curvar. se curvar. o imperador. E Né? aqui é uma vergonha. Aqui é tratado como subemprego. Por isso que o país é um subpaís, né? Exatamente. Porque eu tenho uma subeducação. Entendeu? Então o professor Epitáfio, para mim, é o melhor representante daquilo que eu sou. Então ele é o meu alter ego, porque eu não tenho a cara de pau de falar em primeira pessoa coisas que eu boto na boca do professor Epitáfio. Porque eu não estou aí para estar dando lição de vida para ninguém. Entendeu? Então o que eu faço? Como escritor, eu crio uma metáfora, uma situação, o professor Epitáfio que vive essa situação,
E quem se identifica, curte. Quem não se identifica, esquece. Pra quem tá vendo ou e pra quem vai ver, porque depois é pro YouTube, isso aqui, o professor Epitáfio tá nas redes lá. Agora o João Pedro tá botando no Instagram. Tá botando no Instagram, ele que tá botando, eu vi que tem no Instagram também. Eu escrevo assim, uma curiosidade é a seguinte, o professor Epitáfio é criado em tempo real no Facebook. Sim, eu acompanhei mais Eu pelo Facebook. não faço rascunho. Sim. Às vezes vai com erro. Porque ele vai direto. Às vezes eu posto e... pá, né? Eu escrevi isso aí, pelo amor de Deus. Tem que fazer pro João Pedro te editar. É, Fazer ele- a conversa, professor Epitáfio, tu falando contigo mesmo. Fala, daí edita, fala o outro, troca de roupa. Pois trabalhando. Né? Mas eu queria fazer isso com a esperança, me fantasiar de Epitáfio e de De esperança. esperança é. Que a esperança pra mim é o outro alter ego meu. Entendeu? Que eu tenho essa mania, como é que chama o cara que é paranoico, que tem a cabeça, sei lá, é uma disfunção que eu tenho que me faz ter esperança no ser humano, nas Uma pessoas. disfunção. Entendeu? Não, porque tem coisas que tu não aprende, né? Que nem o Einstein dizia. Né? Loucura é tu querer que as coisas aconteçam da mesma forma sempre e produzam resultados diferentes. Sim. Né? E tu vê a humanidade se portando da mesma maneira uma vida inteira e querer que ela seja diferente É difícil. Né? É difícil. Aí tu cada vez tá cada vez pior, né? Mas eu sou teimoso em ter esperança. Eu sou teimoso em acreditar que as pessoas vão se defender das coisas, vão criar alternativas, vão Sim. começar a criar, vão começar a ser mais espontâneas, mais criativas. Por isso que eu faço teatro espontâneo. Tu vê a diferença que as pessoas saem de uma sessão de teatro espontâneo, elas se tornam mais criativas, elas conseguem ver soluções e a partir daí elas vão começar a ver a necessidade de não caminhar tão rápido para a extinção, né? Jogando tantas toneladas de metais pesados na atmosfera, vão sentir a necessidade de não tornar os oceanos ácidos e matarem tantas espécies de fauna e flora e tudo mais, de não matar as abelhas com um veneno idiota que preserva uma planta, mas acaba com o resto todo da humanidade. Quer dizer, quando eu acredito que um dia as pessoas vão começar a pensar assim, a partir de gente idealista, de sonhadores, de idiotas que nem eu, que insistem em fazer isso, entendeu? Mas eu faço isso por um bom motivo. Entendeu? E essas pessoas também. Então eu acredito nisso. Por isso que a Dona Esperança existe. Vamos produzir isso aí, acho que é legal. E é isso aí, acho que não vou fazer outra, porque nós vamos ficar mais 2 horas falando se fizer. Faz. Tá, a pergunta que eu sempre faço é... Sim ou não? Não é sim ou não. É qual é a primeira lembrança nerd que tu tem? Porque tu foi ver o lançamento dos Vingadores com a gente. Foi ver, entendeu? Tipo... Mas daí é geek, né? Não é nerd. Tá, tudo bem. Pode ser nerd, pode ser... Eu A resposta é aberta. Eu careço de inteligência para ser nerd. Careço de conhecimento para ser nerd. Porque para ser nerd tinha que ser um astrônomo. Tinha que ser um físico. Ah, entendi. Né? Ok, pode ser geek então. Agora, geek é isso aí. Para mim, o geek é o Marvel. Mas o Marvel, na minha vida, começou muito antes do cinema. Sim. Né? A primeira lembrança nerd minha, geek nesse caso, é o Capitão América em quadros congelados na televisão nos anos 70. Entendeu? É uma baita lembrança. Que é a teoria que a gente tem. A teoria não, que é a resposta que a gente. O primeiro podcast que a gente fez foi sobre isso e a gente começou com essa pergunta, né? E a gente chegou nessa conclusão que essa lembrança, ou algo parecido com isso, todo mundo tem. Mas eu sou muito fraco nessa área geek, nerd, porque eu não sou um grande usuário de computador, de telefone celular. Isso tudo como eu tenho em casa um personal TI, entendeu? Então eu acabo terceirizando, eu acabo até usando ele, abusando dele, né? Nessa questão de mexer em computador, celular e tal. Eu sou do tempo da válvula. Eu sou do tempo que tu ligava um rádio e ficava um tempão esperando para começar a esquentar.
começar a falar, entendeu? Eu achava isso bárbaro. Eu já achava isso maravilhoso. Entendeu? Quer dizer, hoje em dia, para mim, qualquer coisa que acontece, assim, que eu vejo, tô me vendo ali, né? Para mim isso é fantástico, não é de Deus isso aí. Não, é de Deus. É uma coisa do outro É muita mundo. mágica, é muita mágica. É mágica, entendeu? Mas eu tenho essa. Eu não sou orgulhoso por isso. Não sou orgulhoso por isso. Eu não sou um renitente adverso a tecnologias. Não, pelo contrário. Acho bárbaro, gosto de usar, gosto de ter, gosto de, e se me ajuda de alguma forma, eu quero ter. Agora, eu não posso, não ouso, eu não tenho esse desaforo de dizer que eu sou nerd, porque eu acho que o nerd é um tipo de gente muito especial. Então é isso. Quer Então indicar tá. alguém, alguma pessoa, algum livro, algum... Ah, a gente encerra assim, normalmente. Tem alguma indicação? Qualquer coisa, algum filme que tu faça que acha que vai mudar a vida de alguém. Vai mudar a vida de alguém? É, que vai Ah, fazer não precisa uma... mudar, mas pode ser, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, seria isso aqui importante, traz assim, uma que de repente reflexão. tu viu e, nossa, isso aqui me fez bem e talvez faça bem pra alguém um dia. Para quem tem algum tipo de vontade de se embrenhar pelo mundo da literatura, eu indico o Crime e Castigo do Dostoiévski. Pela narrativa, pelo foco narrativo. A pessoa vai aprender foco narrativo com esse livro, que é uma novela de 600 e tantas páginas. Maravilhosa. Entendeu? Agora tem tanta coisa, olha, a literatura humana é tão vasta em termos de filmes, de livros. Eu gostei de um filme que me mobilizou muito, que agora eu vou me esquecer do nome do alemão, que é o diretor, é o Melancolia, Sim. né? Eu não lembro do diretor, mas... É o Fon, não sei o que também escreveu, que também foi o criador daquele filme que foi todo feito dentro do estúdio, O maior plano sequência. que era desenhado no chão. Ah, eu sei que filme é esse, mas não me lembro o nome. Sei, É Nightville. Dogville. Dogville, uma coisa Ville, né? O cara do Dogville escreveu um filme chamado Melancolia, produziu esse filme Melancolia, que foi assim muito impactante, porque ele fala da finitude humana, da mudança de conceitos que tu tem a partir do momento que tu te dá conta que todos nós somos doentes terminais, né? De alguma forma, né? Não vou contar o filme, que é muito bem feito. Esse filme eu sugiro que as pessoas vejam, mas só se tiverem bem de cabeça. Porque se tiverem mal de cabeça, vão dar um... vai piorar. Vai piorar. Mas na literatura, eu acho que o Crime e Castigo é o meu favorito. Então tá, tem indicação de novo? Hoje eu não trouxe, eu Não, esqueci. hoje não. Vou sair daqui e vou aí ver o He-Man. He-Man começou no Netflix agora, um desenhozinho novo. É? Ah, é. Desenho? Desenho que é a continuação do antigo. Olha. Vi o primeiro episódio, já vou dar um spoiler aqui. O He-Man morre no primeiro episódio. É Bravo. mesmo. E a Então, She-Ra? isso quer dizer... A She-Ra She-Ra tava não dele. aparece, morre o He-Man, desaparece o He-Man e o esqueleto no primeiro episódio. Isso é um prenúncio de que é bom. Isso aí, gurizada, então. Só valeu, Então então, tá, pela Arthur, obrigado. companhia de vocês. Tu pode Muito estar obrigado. aberto se já quiser vir aí. Não, isso é Nem uma que seja só delícia. pra tomar um café, já sabe onde é. É, Tá com bom, certeza. pode ser café, pode ser uma cerveja. Pode ser Tem muita gente Tem que foge mais aqui. que sobrou, tu pode até levar isso aí pra ti depois. Tem gente que foge do trabalho e vem pra cá pra Tem, sentar no sofá. tem gente que e vem não pra é um esse só. sofazinho, é. Olha que maravilha. Então, quando quiser você é fugir. freguês, então, né? Então pode vir. Pode vir. Eu acho que Sem problema. eu emagreci, eu acho que eu entro numa camiseta dessa, futuramente eu vou adquirir. Ah, não, mas Não, aí depois olha aqui o que tem aqui. Tem... E aí, Lembra todo e aí tipo. olha, gente, o pessoal é maravilhoso, gente fina. O lugar aqui tem um astral fantástico. E as Que bom, a gente criações tenta dele. isso. E é maravilhoso estar cercado de gente criativa, de boas ideias, bons produtos, né, que é o que está faltando hoje em dia nesse mundo. É gente criativa, é gente do bem, como eles são. Então, eu agradeço o convite. Me sinto Obrigado, honrado a gente de agradece. ter vindo. Certinho? Obrigado, então, pessoal. gurizada. Até. Valeu. Tchau. Falou.